Começando nossos estudos de hoje, iniciando a nossa semana, a gente retoma o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos nas manifestações espíritas, perda e suspensão da mediunidade, e nós paramos no item número 12, aliás, na pergunta número 12 do item número 220, e nós estávamos falando sobre, só para a gente lembrar, na número 10, por que meio se pode reconhecer uma censura na interrupção do exercício mediúnico. E aí eles lembram que basta que se faça uma reflexão, um exame de consciência, e vai compreender do porquê do distanciamento dos espíritos, pelo fato do médium começar então a praticar a mediunidade de uma forma desregrada ou mesmo de uma forma egoísta. E aí então aqueles espíritos que são os mais elevados, e quando nós falamos mais elevados, não precisamos necessariamente tratar de espíritos de grande vulto, espíritos de grande envergadura. Basta um espírito que tenha consciência da tarefa, que tenha a preocupação de auxiliar em nome da caridade, as pessoas que procuram aquele médium, para que eles se distanciem quando perceber que o médium começa a fazer mau uso da mediunidade. Aliás, é muito comum que isso aconteça nas nossas relações cotidianas. Imagina se a gente se envolve com uma tarefa, seja ela profissional, seja ela acadêmica, no centro espírita, onde for. A gente então se propõe a fazer um trabalho e começa então a fazer pesquisas, começa a coletar material, faz um planejamento, forma uma equipe e tal, e a pessoa com quem nós vamos dividir essa responsabilidade não tem a mesma seriedade. Então nós naturalmente nos distanciamos dela, buscando uma outra parceria para levar aquele trabalho adiante. Então, da mesma forma que nós assim nos comportamos no nosso trabalho, pensamos aqui na nossa sala, Ju, imaginemos se por acaso vamos supor que essa nossa sala acaba de ser fundada. E aí então tem uma pessoa com quem eu tenho parceria, e ela não tem responsabilidade com frequência, não tem responsabilidade com comportamento, não tem responsabilidade com a participação na tarefa em si. Aí então eu vou pegar minhas coisas, vou me juntar, vou formar um outro grupo, e aí então dou sequência naquilo que eu desejo fazer com seriedade. Então essa é a proposta dos espíritos também. Agora, se por acaso eu sou alguém que quer fazer só bagunça, e encontra alguém que quer fazer bagunça também, então vamos juntar as forças e fazer uma bagunça coletiva. Então, nessa mesma forma que nós nos aproximamos uns dos outros pelas afinidades, nós também nos repelimos pelas antipatias. Em todo lugar. Eu formo uma sala para fazer bagunça, para ficar xingando todo mundo, como acontece aqui no Paul Talk, para quem gosta ou já passou ali aquele tempo em que ficava procurando sala para poder passar um pouco do tempo e tudo mais, a gente encontrava cada sala aqui no Paul Talk que era assim pavorosa, aquela de xingar, de ofender, de agressão e tudo mais. Então, esse é um comportamento bastante natural que nós temos do ser humano. Essa sala que foi comentada mesmo, essa mesma juiz escreveu, eu falei assim, deixa que depois eu falo, mas o nome era exatamente essa. Então você xingava, você entrava, a primeira coisa que acontecia era um palavrão que jogava assim jogava na sua recepção. Mas Florzinha, já aconteceu num caso num centro espírita em que as pessoas estavam se preparando para um trabalho, e aí então uma pessoa chegou apresentando um certo desequilíbrio e querendo que o professor que ia proferir aquela aula, que ia realizar aquela aula, parasse para conversar com ela naquele momento. E a atitude dele foi assim: olha, nesse momento eu não posso te atender, mas eu te convido a participar com a gente do estudo, e depois então a gente pode conversar o tempo que você desejar. A pessoa ficou revoltada, não aceitou e foi embora. E a posição dele era exatamente essa, quer dizer, nós temos responsabilidades. No caso de uma sala como essa, onde as pessoas se propõem a se envolver com esse tipo de comportamento, com esse tipo de conduta, as pessoas mesmas criam essa postura, Então, assim, quer dizer, a iniciativa parte da assistência,
a iniciativa da assistência parte da pessoa, né? E nesse caso, aquele que veio te chamar também poderia auxiliar de alguma forma. Então a gente sempre pensa assim, não é nenhuma questão de egoísmo, mas na hora da bagunça ninguém pensa, na hora que precisa todo mundo corre, né? Só que na verdade estarmos comprometidos com uma tarefa, e já aconteceu aqui nessa sala várias e várias vezes, pessoas que me procuram aqui em PVT durante o estudo, eu dou uma paradinha, escrevo um pouquinho, a pessoa fica, de repente ela vai embora. Porque simplesmente ela não espera, né? E ela vai ter que esperar, porque a gente não pode dar exclusividade para esses casos, né? E a gente tem aqui os compromissos, então eu não vejo motivo para culpa, pelo contrário, né? Que você cumpriu as suas obrigações, cumpriu a sua tarefa, e se a pessoa precisasse mesmo de um atendimento, se fosse algo emergencial, certamente ela não estaria na internet pedindo ajuda, ela estaria ali na conduta dela, né? No dia a dia, né? Pois é, mas é muito fácil as pessoas falarem isso, né? Todo mundo vem, faz julgamento, mas simplesmente faz isso na hora que precisa. Aqui também já aconteceu várias vezes, pessoas vêm, escrevem desesperadamente na área de texto, ofendem, xingam e tal, e depois vão embora. Como se nós tivéssemos obrigação de atender quando eles desejassem, né? Então, na verdade, são eles que têm que se comportar de um modo diferente. Então, várias e várias vezes já aconteceu aqui na sala, várias e várias vezes já me xingaram em PVT porque eu não dava atenção, várias vezes já xingaram na área de texto porque também não davam atenção, e assim a gente continua. Quer dizer, eu não mudo minha conduta porque alguém vem falar os seus desaforos, mostrar o seu desespero e tudo mais, né? Então, pois é, e muitas vezes até é uma brincadeira de mau gosto. Então, muitas pessoas que precisaram ajuda esperaram até o final, depois eu conversei com ela até o final, e aí você via que aquela realmente estava com seriedade e precisava mesmo de atenção. Agora aqueles que chegam desesperados, esbaforidos, querendo mudar conduta, entrando na casa assim como se não tivesse ordem, não tivesse nada, para esses casos então eu sou bastante rígido com os compromissos que a gente tem. E eu não sinto motivo de culpa nenhum por isso, né? Então assim, eu acho que a sua conduta foi a correta. Eu acho, e muitas vezes, se isso que você passou, você achou que foi muito, tem situações que eu passei aqui que foi realmente assim muito... No final você se sente mal não pelo fato de você não prestar assistência, mas pelo desequilíbrio que a pessoa apresenta. O fato de você colocar uma sala espírita, né? Então todo mundo chega e entra para pedir ajuda. Mas quando não precisa ninguém vem. Só vem para azucrinar, só vem para atrapalhar, só vem para poder tumultuar o trabalho, né? Mas eu não me abalo mais com isso não. Isso já passou. Pois é. Tá tudo muito bom enquanto a coisa tá tudo certa. Depois que a coisa pega, todo mundo vem para a sala espírita pedir ajuda, né? Então eu sou muito rígido com isso. Então eu peço para esperar. Se quiser esperar, a gente conversa no final. Se não quiser esperar, vai com Deus. Não tem problema nenhum, né? Não por isso. Bom dia, pessoal que chegou. Então a gente falava sobre a questão das afinidades, né? Que nesse caso os espíritos, da mesma forma que nós, quando nos juntamos com um propósito para poder construir ou destruir alguma coisa, porque isso também acontece no oposto. Imagina que a gente tem aquele amigo e de repente ele faz aquele convite, diz assim, né, pessoal, vamos lá fazer aquela bagunça? Aí eu posso entrar em sintonia com ele, né, mantendo ali a minha afinidade, e dizer para ele, vamos sim que a gente quer fazer aquilo lá. Ou então eu posso dizer assim, olha, sinceramente eu não tenho interesse em fazer isso. Isso nada é minha conduta, eu não concordo. E aí então eu sigo o meu caminho. Então da mesma forma que tem pessoas que se afastam por não concordarem comigo, eu também me afasto por não concordar com alguém. Seja pelo bem, seja pelo mal, de acordo com as minhas intenções, de acordo com o meu livre-arbítrio, né? Então, nesse caso da suspensão da mediunidade, em especial nessa questão aqui número 10, por que meio se deve reconhecer uma censura na interrupção? Que interrogue a sua consciência e pergunte a si mesmo que uso tem feito da sua faculdade. Que bem disso tem resultado para os outros, que proveito tem tirado dos conselhos que lhe deram, e terá a resposta, né? Arnaldo colocou, bom dia, diferenças devem servir para nos aproximar, não? Diferenças depende de que diferenças a gente fala, né, Arnaldo? De acordo com os ditados, né, nessa questão filosófica, quando diz assim, né, que os opostos, os semelhantes se atraem,
certamente quando a gente fala das intenções, dos objetivos. Agora, quando a gente fala de diferenças, né, se for uma diferença saudável, eu primo mais, né, eu primo mais pelo intelecto, o outro prima mais pela emoção, e juntando esses dois pode dar um trabalho mais elaborado? Certamente que sim. Agora, quando a gente fala assim de um modo geral, personalidade, intenções, valores, as diferenças podem causar grandes conflitos. Já não é esse o caso. Então, da mesma forma que nós temos assim dos relacionamentos pessoais, por exemplo, quando se fala de uma forma romântica, né, que os opostos se atraem, quando os opostos se atraem, significa que os opostos nos gostos, não nos valores, não nos objetivos. Porque se nós temos um casal, e as duas pessoas desse casal, cada uma tem uma intenção diferente para o relacionamento, certamente não vai dar certo. Agora, as diferenças assim, olha, eu gosto de festas, o outro gosta de ficar em casa, mas nós dois nos amamos e vamos em frente, né? E aí, nesse caso, sim, em termos de relacionamento, em questão de personalidade, de gostos em especial, certamente sim, os opostos se preenchem, se complementam, né? Mas quando a gente fala de valores, aí já não. Porque eu não posso, se eu tenho meus valores baseados nas virtudes e o outro nos vícios, a pergunta é quanto tempo essas duas pessoas vão se suportar, né? Por isso então que a gente coloca, né, com aquela frase que diz assim, que diga-me com que andas, que eu direi quem és, né? Então é mais ou menos por aí. Então, de acordo com quem você se relaciona, com as pessoas com quem você troca experiências e tudo mais, vai mostrar exatamente o seu caráter. Essa é a questão. Assim como nós, na doutrina espírita. Se nós tivéssemos diferenças, certamente também teríamos divergências. Né? Bom dia, Sandra. Bom dia, pessoal que chegou. Tá bom, querida. Vamos lá, item número 11. O médium impedido de escrever não pode recorrer a outro. Aí o que a gente conversou, que o médium, quando ele perde a capacidade de se comunicar ou de psicografar, algumas vezes ele vai em busca das orientações através de outros médiums. Mas então, como a gente tinha conversado no nosso encontro anterior sobre esse tema, algumas vezes o médium pensa assim, olha, eu vou falar com outro médium, a pessoa, né, fala assim, eu vou falar com outro médium, porque lá o espírito vai conversar comigo, né, como se a gente pudesse fazer alguma coisa escondida dos espíritos. Já que eu não tenho resposta de um, eu corro para ter resposta do outro. Só que na verdade, quando existe ali uma causa voltada para a relação direta do médium com os espíritos, aí então permanece aquele silêncio, que para muitas vezes é uma grande prova. E aqui então a resposta, isso depende da causa da interrupção. Essa é quase sempre a necessidade de vos deixar tempo para a meditação, após os conselhos que vos foram dados, a fim de não vos deixar acostumados a nada fazer sem nós. Nesse caso, ele não encontrará o que procura com outro médium, e isso tem ainda um fim, que é o de provar a independência dos espíritos, que não podeis fazer agir a vossa vontade. E aqui é essa questão que a gente já colocou, quando se fala sobre os médiuns que trabalham independentemente das casas espíritas, aqueles que fazem trabalhos, que fazem o exercício doméstico da mediunidade, né, que Kardec comentava bastante naquela época e que hoje já não se faz mais. É muito comum um médium, quando ele começa a psicografar, ele cria relações com o mundo espiritual, alguns espíritos que estão ali prontos a dar assistência, a prestar a ajuda que ele precisa, orientação. Isso, de certa forma, dependendo da personalidade que a pessoa tem, acaba causando uma dependência do médium para as orientações dos espíritos. Então, tudo aquilo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer um trabalho hoje, mas eu não sei o que fazer. Eu corro, me sento à mesa, me preparo para psicografar e faço ali um pedido para os espíritos venham me trazer uma orientação sobre aquela tarefa. Aí eles vêm a primeira vez. Depois vem a segunda, vem a terceira, aí eles começam a perceber que o médium já não consegue mais tomar nenhuma decisão por iniciativa própria. Eles acabam caindo, infelizmente, nessa dependência psicológica, como nós temos hoje. Nós encontramos pessoas que trabalham com consultas espirituais, sejam elas de que linha de pensamento for. Se for, por exemplo, alguém que trabalha com os oráculos dos búzios,
pessoas que trabalham com cartas de tarô, pessoas que trabalham com astrologia, pessoas que trabalham com a própria psicografia e tudo mais, fazendo adivinhações. Tem pessoas que são completamente dependentes disso. Elas não saem de casa sem antes fazer uma consulta. Ligam o jornal para poder ver rapidamente se por acaso o horóscopo fala tal coisa, se por acaso tem ali alguma informação que muda. Exatamente, Fernando. Então isso é uma fraqueza psíquica, uma fraqueza moral daquela pessoa, que muitos médiums também passam por isso. E eles precisam desesperadamente da orientação dos espíritos. Então, como eles disseram aqui, né, a fim de não vos deixar acostumado a nada fazer sem nós. É esse o caso que a gente tem. Tem pessoas que para tudo, né, não precisa nem necessariamente entrar no campo da mediunidade, tem pessoas que toda vez que vai tomar uma grande decisão, ela corre para o centro espírita para poder conversar com o dirigente, para conversar com o atendimento fraterno, para poder pedir orientação. Tudo para ela tem que ser assim. E aí no campo da mediunidade não é diferente também. Então aí os espíritos, né, acabam provocando esse distanciamento, não apenas deles, mas acompanhando aquela pessoa em todo o tempo. E cada vez que ela vai a uma consulta mediúnica, ela não obtém nenhum tipo de resposta, porque os espíritos impedem de fazer isso. Então, muitas vezes o que pode acontecer é que ela vai a uma pessoa que muitas vezes é um médium, mas que não tem lá muito caráter, e aí então ele simula uma reunião mediúnica, traz as orientações por opinião dele, e não necessariamente por uma resposta dos espíritos, para poder satisfazer o cliente, porque do contrário ele vai perder. Aí ele mostra que ele é um médium forte, um médium potente, e ele mesmo presta a orientação que aquela pessoa deseja. Né? Então isso também é frequente acontecer. E agora no item número 12, que nós vamos entrar agora, com que fim a providência dotou certas pessoas de mediunidade de uma maneira especial? A resposta é uma missão de que as encarregou e de que elas se sentem felizes. São intérprete entre os espíritos e os homens. Então, quando se fala sobre a mediunidade, a gente lembra que nem todas as pessoas se sentem felizes com a mediunidade. Para muitos de nós que estudamos, que temos contato com a literatura espírita, bom dia pessoal que chegou, que temos contato com a literatura espírita, que vemos ali aqueles grandes médiuns prestando grande serviço, vivenciando grandes experiências nessa comunhão com o mundo espiritual, a gente já fica assim, poxa, eu gostaria de ser um médium como ele. Naturalmente, sempre vendo o lado bom da mediunidade, né? Quando a gente fala assim dos amigos espirituais que estão sempre presentes, daquilo que a gente pode ver e conhecer do mundo espiritual, enfim, tudo aquilo que é a parte boa da mediunidade, né? Não existe parte ruim, somos nós que lidamos com a mediunidade de uma forma ruim, mas a mediunidade em si é simplesmente o canal, a forma como esse canal vai nos ajudar, né? Já é uma outra história. Mas a gente só conhece isso, ô Florzinha, essa parte do sofrimento do Chico, a gente só conhece isso quando lê a biografia dele. Porque ele mesmo foi uma pessoa que nunca se queixou. A gente pode ver que a gente nunca ouviu ele dizer assim, ah, meu filho foi em sofrimento. Nossa, como eu sofri, como foi difícil. A gente não vê ele falar isso. Então algumas pessoas que contam histórias sobre ele, falando das suas particularidades, falando das suas confidências e tudo mais, ali a gente consegue ouvir alguns detalhes sobre essas experiências. Mas no mais era simplesmente o trabalho. A gente não via ele se queixando de cansaço, de falta de sono, de pessoas que falam e acontecem e coisa e tal, né? Então, essa é uma situação. Então, de um modo geral, a mediunidade, ela é, sem dúvida nenhuma, uma grande atribuição para o espírito, porque não apenas serve para ele como um instrumento de transformação, como da mesma forma acontece também de oferecer a ele a oportunidade para que ele possa prestar um serviço à comunidade, à sociedade de um modo geral, pela caridade. Mas nem sempre as pessoas têm essa consciência. Porque independente de ter, por exemplo, a mediunidade como um instrumento de caridade, nós temos pessoas que têm recursos financeiros confortáveis,
que permite a ela fazer doações, comprar alguma coisa. Nós temos pessoas que têm habilidades, nós temos pessoas que têm tempo, pessoas que têm ali contato com instituições e nem por isso se tornam caridosas. Então não vai ser o médium, pelo fato de ser médium, que vai ser uma pessoa diferente, porque na verdade as pessoas são pessoas. Então a gente sempre pensa assim, eu quero ser médium para poder prestar caridade. De repente eu não sou médium, mas eu tenho cheio de atributos, cheio de oportunidades, e não vou porque eu não tenho vontade de fazer. Eu quero fazer aquela caridade, porque aquela caridade vai me proporcionar um tipo de reconhecimento. E, na verdade, a gente já começa a entrar no campo do orgulho, entrar no campo da vaidade. Né? Então, essa é uma situação que a gente observa. Então, aqui, como foi colocado para nós, é uma missão de que as encarregou e de que elas se sentem felizes. São intérprete entre os espíritos e os homens. Então, essa é uma capacidade, uma habilidade que a pessoa tem de se comunicar com o mundo espiritual. Aquilo que ela vai fazer com essa capacidade vai depender do quê? Vai depender do conhecimento, do entendimento que ela tem nessa relação do mundo físico com o mundo espiritual. Vai depender do ambiente onde ela vive. Se você coloca a mediunidade ostensiva para um evangélico, por exemplo, para ele vai ser um verdadeiro transtorno. Simplesmente porque a comunidade onde ele vive não aceita esse tipo de comunicação. Então você dizer assim, olha, eu conversei com um espírito hoje. Você dizer isso dentro de uma igreja, você vai ser exorcizado. Então para ele acaba se tornando uma grande prova. Para os católicos a mesma coisa. Para alguns católicos até conseguem ousar um pouco mais e passar as informações. Então isso vai depender do quê? Da cultura, do conhecimento, do entendimento, da possibilidade, de uma série de recursos. Mas de um modo geral, imaginarmos que o mundo espiritual é um outro universo e o mundo físico é outro. E aí nós temos intermediários entre esses dois mundos, sem dúvida nenhuma é um grande privilégio. Mas vai depender do contexto em que aquela pessoa vive. No item número 13, mas há médiuns que só empregam a sua faculdade com má vontade. Aí já são aqueles médiuns que de certa forma aceitaram a sua faculdade. Porque o primeiro que nós colocamos agora foi aquele grupo que não aceita a mediunidade. Eu tenho, mas eu não aceito. Eu tenho, mas eu não quero, eu preferia não ter e tudo mais. Agora aqueles que aceitam e praticam de má vontade, ou são aqueles que utilizam a mediunidade de uma forma negligente, ou são aqueles que reclamam de tudo. Porque tem pessoas que quando você chama para ajudar a fazer alguma coisa, ela reclama o tempo todo, ela fica de má vontade, ela vai reclamando, vai bufando, aquela coisa toda, né? E aí então médiuns não são diferentes não. Algumas vezes ele frequenta uma reunião mediúnica por obrigação. E essa obrigação significa que se ele não participar daquele trabalho, ele vai começar a viver problemas, transtornos por causa da mediunidade. Então ele vai por obrigação e faz aquilo que é o básico. É como se fosse aquele funcionário que ganhasse pouco e não gostasse do ambiente de trabalho. E aí então ele vai, cumpre ali, bate o cartão dele na entrada, na saída e só. Nada mais, nada menos do que isso. Então a pergunta, né? Mas há médiuns que só empregam a sua faculdade com má vontade. E aí a resposta, são médiuns imperfeitos. Não sabem o valor da graça que lhes foi concedida. E aqui a gente já parte para o número 14. Se é uma missão, por que não se apresenta como privilégio aos homens de bem, sendo dada a pessoas que não merecem nenhuma consideração e podem abusar dela? Aí Kardec já fez a pergunta bacana, né? Porque se por acaso a mediunidade é uma missão, por que não oferecer aos missionários, para que ela seja bem cumprida? Se a missão daquela pessoa é oferecer a possibilidade desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico para ajudar aqueles que estão desencarnados, para ajudar aqueles que estão encarnados na orientação, no tratamento de saúde, na comunicação com os familiares, na obtenção de orientação espiritual e tudo mais, você se colocar à disposição assim de uma pessoa, interferir na sua vida pessoal, porque isso interfere. A partir do momento em que você deixa de fazer aquilo que você gosta para fazer aquilo que você precisa, por causa de um compromisso assumido, isso vai interferir na sua vida. E essa interferência você tem que dizer, isso para mim não é um transtorno. Para muitas pessoas isso é um transtorno.
Então já não deixa de ser uma missão, acaba sendo um compromisso, e muitas vezes um compromisso bastante desgastante. A Miriam colocou, né, como se fosse uma forma de livrar-se logo do peso à medida que exerce a tarefa. Exatamente. Ele simplesmente faz assim, vou fazer, porque se fizer isso, isso resolve o meu problema. E assim eu já não tenho mais com o que me preocupar. Pronto. Então, nesse caso, sendo uma missão, por que não foi dada apenas aos homens de bem? Porque aí sim essa missão seria muito bem cumprida. E a resposta dos espíritos, precisamente porque essas pessoas necessitam dela para se aperfeiçoarem e para que tenham a possibilidade de receber bons ensinamentos. Se não a aproveitarem, sofrerão as consequências. Jesus não falava de preferência aos pecadores, dizendo que é preciso dar aos que não têm? Aqui nesse caso a gente já então volta para aquele exemplo anterior. Alguém que só vai reclamando, alguém que só faz aquilo que é o necessário, aquilo que é que faz parte do compromisso assumido, nada mais do que isso. Esse tipo de comportamento, embora rebelde aos nossos olhos, embora bastante imperfeito, dentro do exercício da mediunidade, ele é um começo. Para muitas pessoas, essa obrigação seria como se fosse colocar de molho um alimento que é muito duro, que é muito rígido. Então, com o tempo, ele vai amolecendo. Então, na nossa visão, essa visão imediatista, de pensar assim que o fato dele ser médium, o fato dele começar a exercer algum tipo de trabalho, já vai ser suficiente para que ele possa se transformar na existência atual, é um grande engano da nossa parte. Algumas vezes, aquela mediunidade ostensiva que a pessoa tem é o começo daquela transformação que ela precisa. Então seria obrigando aquela pessoa a cumprir aquela tarefa para como se houvesse um despertamento gradual. Então nessa, ele pode dizer assim, olha, eu fiz aquilo tudo por obrigação porque era necessário, mas eu não queria fazer. No mundo espiritual vai ter uma reflexão, no próximo ele volta a fazer com obrigação, já começa um pouquinho mais de boa vontade, até que depois de algumas experiências ele vai começar a se oferecer como voluntário para fazer isso. Quantos e quantos casos nós temos de pessoas que começaram a frequentar instituições, participar de atividades, porque os pais obrigavam, crianças, né? Os pais obrigavam, ou porque eles mesmos se viam obrigados a fazer aquilo por uma necessidade, e acabaram, como a gente disse, pegando gosto pela coisa. E esse pegar gosto para ela, claro que ela continua fazendo por prazer. Não é mesmo por aquele sentimento íntimo que move, né, a caridade dentro de cada um. Mas ela começa a fazer porque é prazeroso. Mas vai chegar um momento em que a consciência dela vai despertar. Então, quando a gente vê alguém que é médium hoje e é o médium imperfeito, aquilo faz parte de um tratamento daquele espírito. E esse tratamento faz parte de uma programação linear, de muitas vezes envolvendo várias e várias encarnações. Então a gente não precisa ter essa preocupação de ficar revoltado porque aquele é médium e não faz direito, porque ele desperdiçou a oportunidade que ele tem, porque ele tem uma faculdade que muitas pessoas não possuem, etc. e tal. É dele aquilo ali. Se por acaso a gente pergunta, né, por que alguém que nasce numa religião que é contra a comunicação com os espíritos é médium? Porque para ela aquilo é necessário. Agora, por que foi dado aquilo para ela, a gente poderia especular aqui com 1000 motivos. E a gente não conseguiria, talvez, adivinhar. Porque a gente simplesmente não sabe qual é a programação dela. Porque a gente pensa assim, é uma incoerência você dotar uma pessoa de mediunidade num ambiente onde a mediunidade não é aceita. Para ela aquilo é necessário. Para ela aquilo é importante. Então, essa forma, ou essa experiência, que ela vai adquirindo, ou ocultando aquilo, ou sendo julgada, ou vendo a vida por uma outra perspectiva, apesar das suas limitações, faz parte do seu aprendizado. Então não tenhamos a preocupação de julgar aqueles que são bons ou maus médiums, porque certamente colherão os frutos daquilo que plantaram, né, e certamente também responderão pelos frutos que apodreceram. Né? Então essa que é a questão que a gente tem que avaliar sempre. No item número 15, as pessoas que têm grande desejo de escrever como médiums e não o conseguem, podem chegar a conclusões negativas contra si mesmas no tocante à boa vontade dos espíritos para com elas? Aí nesse caso a gente pensa assim, né, alguém que, como Kardec fala no capítulo 16,
do desenvolvimento. Não, nesse próprio capítulo 17, lá no começo, quando se fala sobre o desenvolvimento da mediunidade, Kardec traz essa orientação a todas as pessoas que têm vontade de fazer psicografias. E essas pessoas, elas poderiam treinar em casa. Então eu compraria esse livro numa livraria, levaria para casa, fazia alguns estudos, naturalmente sabendo dos benefícios e dos inconvenientes da mediunidade, e começaria então a treinar. Treinando para ver o que acontece. E aí então, quando a gente começa a ler sobre essa questão de não ter a mediunidade, de não surgir a mediunidade, algumas pessoas que fazem essa experiência começam a pensar assim: será que por acaso os espíritos têm alguma coisa contra mim? Será que eles não gostam de mim? Será que eu não sou bom o suficiente? Então é uma pergunta válida que Kardec fez para muitos daqueles que testam e não conseguem. Porque vem aquela frustração, sem dúvida nenhuma. Porque a gente vê assim: poxa vida, eu sou tão dedicado, eu estudo, agora sim eu frequento o centro espírita, me dedico rigorosamente a todos os passos para poder alcançar essa bênção que seria a mediunidade, e aparece um Zé Mané da vida que do nada ele começa a psicografar e não tem nenhum interesse com isso. Aí eu posso, com aquele sentimento de frustração, de culpa, começar a pensar assim: poxa vida, será que ninguém gosta de mim? Será que Deus não gosta de mim? Será que Deus não me dá esse benefício por um tipo de castigo? E aí então a gente começa, né, essa orientação mostra exatamente isso. A pergunta é, né, as pessoas que têm grande desejo de escrever como médiums e não conseguem, podem chegar a conclusões negativas a si mesmos, contra si mesmas, no tocante à boa vontade dos espíritos para com ela? A resposta é não. Porque Deus pode haver-lhes recusado essa faculdade, como pode haver-lhes recusado o dom da poesia ou da música. Mas se não gozam desses favores, podem gozar de outros. Ou seja, mostra que, se por acaso eu não sou médium, é porque eu não tinha que ser médium. Porque a experiência que eu tenho que vivenciar pode dizer respeito a desenvolver a minha racionalidade ou a desenvolver a minha fé, apesar de não ter nenhum estímulo para isso. Então é mais ou menos como se fosse a visão de São Tomé, pelo menos naquela passagem que fala sobre ele, né, que você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. Então essa crença, ela vem independente das provas. Esse é o exercício da fé. Então muitos médiuns não são dotados disso. Aliás, muitas pessoas não são dotadas da mediunidade ostensiva. Arnaldo colocou, né, se somos resultado do que exercitamos, podemos persistir. Só tem um porém: necessário é o estudo para abrir o campo da atuação dos espíritos. Né? Sim, dependendo da área que a gente atua, a gente lembra sempre que tudo aquilo que a gente faz, em termos de autotransformação, em termos de autorreforma, certamente traz benefícios. Agora, existem campos em que não há possibilidade de você atuar, porque você não tem que atuar ali. É como se eu, que não tenho nenhuma habilidade musical, nem habilidade para cantar, e de repente me submetesse a isso. Ou seja, eu quero porque eu quero, mas eu não percebo ali os meus limites, não percebo as minhas impossibilidades. E Kardec mesmo fala sobre isso no Livro dos Espíritos, ali na parte moral, não me lembro exatamente qual é a questão, quando ele fala sobre que muitos pais acabam empurrando seus filhos para alguma atividade, sendo que esses filhos não têm habilidade para aquilo. E forçam, e constrangem, e limitam, e de repente causam aquela frustração, causam aquela infelicidade, simplesmente por uma questão de orgulho. De repente eu sou um profissional da medicina, tenho meu filho e falo: meu filho vai ser médico. Eu não pergunto se ele quer ser médico, eu não pergunto se ele tem possibilidade de ser médico, se ele tem capacidade de ser. Eu quero que ele seja porque quero. E aí acaba exatamente caindo, né, nessa situação de frustração. Deixa eu ver aqui. Tá, próximo então aqui o item 16, para a gente poder fechar essa passagem. Como um homem pode aperfeiçoar-se pelo ensinamento dos espíritos quando não tem, seja por seu intermédio, seja por outros médiuns, a possibilidade de receber esse ensino direto? Aqui é uma questão interessante que até acho que todo mundo se questiona, eu já me questionei muitas vezes, quando a gente começa a analisar, por exemplo, a vida de Chico Xavier.
Porque a gente vê assim que quando ele está numa dificuldade, ou Chico Xavier, ou Divaldo Franco, ou Raul Teixeira, ou Dona Ivone do Amaral, dos livros que ela escreveu, então muitas vezes assim, eles estão passando por uma dificuldade, rapidamente vem um espírito amigo, põe a mão no ombro e fala: meu filho, o que você tem? Aí eles conversam, choram as pitangas, recebem as orientações e tudo mais. Só que quando eu choro não aparece ninguém. Aí eu fico assim, como é que eu vou me desenvolver? É muito fácil você se desenvolver como Chico Xavier, tendo aquele monte de espírito falando com ele o tempo todo. Agora, como é que eu vou conseguir me desenvolver se eu não tenho ninguém falando comigo? Não, pelo menos de uma forma ostensiva. E aí essa pergunta que a gente faz, como é que a gente pode se desenvolver, sendo que a gente não tem essa capacidade de conversar com os espíritos? A resposta que deram foi muito prática, muito sábia, dizendo o seguinte, aliás, Kardec também vivia isso, né? Embora ele não fosse médium, ele sempre tinha ali ao seu lado o Espírito Verdade, tinha Erasto, tinha São Luís, e tinha outros tantos espíritos amigos que estavam ali. Qualquer coisa que ele precisava, eles estavam de prontidão ali para ele. Aí a gente vai pensar assim, mas é muito fácil assim, né? Qualquer coisa assim, eu pego o telefone, ligo para lá, vem todo mundo correndo ali, vem a tropa de choque, vem o pessoal da emergência, todo mundo me prestar assistência. Agora eu, André, quando eu preciso não aparece ninguém. E aí? A resposta dos espíritos. Mas ele não tem os livros, como os cristãos têm o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, os cristãos não precisam ter ouvido as palavras da boca do Mestre. Ou seja, eu não preciso necessariamente ter um espírito falando comigo. A mensagem, se eu quiser, basta que eu procure. Claro que não é a mesma coisa de eu ter um espírito conversando comigo diretamente, eu criar aquele vínculo de amizade, de ter a confiança de saber que realmente eles estão ali próximos, mas a mensagem está o tempo todo, ou seja, essa mensagem está disseminada nos livros que a gente precisa, qualquer hora que eu preciso de alguma coisa, que eu preciso de uma orientação, vou lá e procuro um livro de mensagem, vou conversar com alguém num centro espírita, em qualquer outro lugar, sempre vai ter aquela mensagem de estímulo, aquela mensagem de auxílio para poder nos favorecer no nosso desenvolvimento. Por isso, então, como colocado para nós aqui. E o Herculano Pires, que é o tradutor desse livro, ele traz para nós aqui uma mensagem final desse capítulo. Ele diz assim: a mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos premonitórios e assim por diante. Como as demais faculdades, Deus a distribui segundo as necessidades evolutivas de cada criatura. O ensino direto dos espíritos não é dado apenas através dos médiuns propriamente ditos, ou seja, das pessoas investidas de mediunidade, de mediunato, que é a missão mediúnica, né? Então essa expressão é nova para nós. Mas também e principalmente pelas intuições boas que todos recebem e que podem receber em maior quantidade quanto mais as aproveitarem. Nossas relações com os espíritos são permanentes, constituindo um aspecto da natureza que só agora as ciências começam a pesquisar. E o ensino espiritual, como se vê na resposta acima, encontra-se também nos livros religiosos e nas obras fundamentais da doutrina espírita ao alcance de todos. Então, algumas vezes a gente vê que uma das difíceis provas a que nós nos submetemos é exatamente a da perseverança. E quando a gente fala em perseverança, significa eu ter estímulo, eu ter motivação e vontade de encontrar essa mensagem, de encontrar esse ensinamento. E para isso, então, eu tenho que buscar através de uma igreja, buscar através de um centro espírita, seja lá onde for. Porque normalmente a gente espera que alguém venha bater a nossa porta trazendo aquela orientação. Mas eu mesmo não me mobilizo para ir em busca da ajuda. Quantas pessoas começam a frequentar, começam a participar das atividades de um centro espírita no momento de dificuldade, e no momento em que essa dificuldade cessa, ele para de frequentar. Isso é o que a gente chama de comodismo. Então essa acomodação natural do ser humano, ela começa a ser transformada a partir do momento em que ele tem que, por necessidade própria, por uma vontade própria, ir em busca daquilo que ele precisa. Então quando a gente fala assim que as pessoas são estimuladas pelo amor ou pela dor a buscar essa ajuda, ela pode se estender a qualquer campo da religião, da filosofia.
da medicina, seja lá onde for. Porque aí então ela vê que a coisa começa a apertar, ela pensa assim, bom, se eu não fizer nada, ninguém vai fazer por mim. Aí a gente fica reclamando, né? Por que comigo? Ó vida, ó céu, ó azar, por que eu tenho que fazer isso? E tem outras pessoas que não têm problema. Essa reclamação toda é exatamente um sintoma daquela inércia moral que a gente vive. E aí então, no momento de dificuldade, a gente começa a buscar. A gente lembra que eu poderia chutar, naturalmente é uma especulação, mas poderia chutar que de 80% a 90% das pessoas que frequentam o ambiente espírita vão por necessidade. E daqueles 10%, 20% são aquelas pessoas que sentem vontade de conhecer, têm curiosidade, acham interessante e começam a participar. Os demais, todos começam por um tipo de necessidade. E felizes desses que conseguiram se mobilizar. Porque muitas pessoas continuam ainda estagnadas naquela condição de sofrimento e simplesmente não vão. Para nós que trabalhamos no atendimento fraterno, essa é uma situação bastante interessante. As pessoas vêm, escrevem, porque agora ficou muito fácil, né? Você não precisa nem se deslocar até um centro espírita. Você pode, né? Pessoal, vamos lá para o texto. Pode, por exemplo, acessar a internet, faz uma pesquisa no Google, encontra ali um site que tem atendimento fraterno, você escreve e comodamente você espera o e-mail chegar na tua casa. Só que, grande surpresa, o e-mail vai trazer algumas orientações e dizer também, você precisa fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa entorta o nariz e fala assim, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Tem que fazer isso mesmo. Porque na verdade o atendimento fraterno não é ali um portal de milagres. Ele na verdade é um portal de orientação. A mesma coisa em centro espírita. Você vai no centro espírita doido para a pessoa resolver o problema. Aí o atendente vai dizer assim, olha, você tem que frequentar aqui a nossa casa e começar a participar do tratamento de passe, você precisa começar a ouvir as palestras, você precisa participar dos estudos, você precisa fazer um trabalho de caridade. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho mesmo que fazer tudo isso? Eu pensei que vocês vinham aqui, faziam um trabalho e resolvia tudo. Grande engano. Arnaldo colocou, né, pode até chegar pelo amor, mas depois se mantém pela dor. Mas normalmente, Arnaldo, a gente lembra sempre que qualquer tipo de compromisso que você assume, qualquer tipo de atividade que modifique a sua rotina, ela acaba sendo, de certa forma, um sacrifício, ainda que seja um sacrifício em menor grau. Então, quando você vai em busca dessa ajuda, normalmente é porque alguma coisa aconteceu. Porque você não está doente, porque alguém da sua família desencarnou, porque a sua condição profissional, a sua condição psicológica, financeira não está boa, porque alguém está sofrendo, você vai lá em busca. É sempre assim, então a gente vê muito isso no atendimento fraterno. Pessoas que estão passando por problemas e começam a procurar ajuda no momento de necessidade. Algumas delas, obrigado, Cindy. Beleza. Algumas pessoas começam a frequentar porque vem a necessidade da continuidade daquele tratamento. Outras, depois que terminam, começam realmente a gostar da atividade. Felizes dessas que continuam depois pelo amor. Então, diferente do que você colocou, muitas começam pelo amor e mantêm pela dor. Eu vejo o contrário. Muitas começam pela dor e depois se mantêm pelo amor. Porque acabam realmente gostando daquilo que fazem. Né? A Jo colocou, né, às vezes seguimos o sofrimento, nos vitimizamos, né, mas até que não aguentamos mais e buscamos ajuda de alguma forma. Para muitos tem que ser assim uma situação muito grave. Eu conheço pessoas que eu insistia, um centro espírita, assim, quase que na porta da casa, eu falei assim, vai lá, frequenta aquela ajuda, frequenta aquela instituição, vai estudar um pouco para você se equilibrar psicologicamente, para você ter assistência espiritual. Aí a pessoa ficava assim, eu vou ver. E a vida assim afundando cada vez mais, a pessoa se desgastando, psicologicamente ele se degradando, né? Mas ela não vai. Não vai porque simplesmente não tem vontade. É aquele comodismo que é natural que eu falei para vocês. Quando a coisa começa a apertar assim, a gente começa a escorregar na poltrona da sala e fica aquela coisa curvada, prostrada, vendo televisão, simplesmente esperando a vida passar. É aí nesses casos em que a espiritualidade vê a necessidade de realmente fazer aquela pessoa sentir a necessidade de se transformar por uma dor muito intensa. E é essa dor muito intensa que faz com que as pessoas se movam. Ou seja, né, como diz o jargão popular, é a água fria que faz o sapo pular. Né? Então, para muitos de nós, somente através da dor. Porque nós não temos ainda aquela motivação dentro de nós. Deixa eu ver aqui.
Uma vez um senhor chegou no centro e disse que tinha a receita de um médico do hospital espírita daqui, que tinha receita de um médico, né, do hospital daqui, espírita daqui, era participar de 3 sessões e depois nunca mais apareceu. É o que as pessoas querem. Elas querem um milagre, elas querem algo muito, muito rápido, muito simples, só que elas não têm a pretensão de se transformar interiormente. Bom, nós encerramos por aqui. Né, o Brás colocou aqui embaixo, eu descobri em pesquisas da projeciologia que qualquer um com um pouquinho de esforço e vontade pode interagir com o mundo espiritual. Né? Qualquer coisa, a gente pode, tudo que a gente tem que conquistar, seja no nosso universo espiritual ou não, no âmbito espiritual ou não, tudo se mobiliza através desse estímulo, ou através dessa motivação, dessa iniciativa. Se você não tem iniciativa, você não consegue nada. E para aquelas pessoas que por acaso a gente olha assim para a vida e diz assim, aquela pessoa não faz força nenhuma e tudo cai no colo dela. Pois é, mas a questão é, se tudo cai no colo dela, o que ela vai fazer com aquilo que ela recebe? Normalmente a gente percebe que ela faz muito pouco uso. São pessoas boazinhas algumas vezes, são pessoas que fazem tudo direitinho, mas tudo que elas fazem diz respeito apenas à sua própria vida. Tudo vem fácil e elas não utilizam nada daquilo para um esforço maior para fazer com que aqueles benefícios que elas receberam se multipliquem, direcionando a outras pessoas. E aí então elas vão responder por isso. E é aquela história, cada um com seus problemas. Não adianta ficar julgando, ficar me revoltando porque um tem e o outro não tem, porque um faz e o outro não faz. A pergunta é eu parar, olhar no espelho e dizer assim, e eu? O que eu estou fazendo da minha própria vida? Porque é nisso que eu vou responder. É sobre isso que eu vou responder. E não sobre aquilo que os outros fazem ou que os outros deixam de fazer. Bom, nós terminamos então esse capítulo que trata da suspensão, da perda e suspensão da mediunidade, que é a terceira parte desse item que fala sobre... Deixa eu pegar aqui rapidamente. Formação dos médiuns, já conversamos sobre isso. Na época de Kardec era um estímulo para que as pessoas se desenvolvessem individualmente em casa, psicografassem em casa mesmo e tudo mais, com todas, naturalmente com as orientações, né, com os benefícios e com todas as dificuldades, né, que a mediunidade acaba oferecendo. E hoje nós temos um pensamento completamente diferente. Há uma orientação quase que unânime, dizendo, você não pode fazer isso em casa, vai para o centro espírita. E se você por acaso for ao centro espírita e não te aceitarem, porque ele dizia assim, mesmo que você não tenha a mediunidade ostensiva, você pode treinar para ver se ela aparece. Tem pessoas que treinam durante 6 meses e podem começar a obter alguma coisa. Se você vai no centro espírita hoje e diz assim, olha, eu queria saber se eu tenho mediunidade, vão perguntar para você, você sente alguma coisa? Não, não sinto nada, então você não é médium, ponto. E fecham-se as portas. Diferente do que Kardec trazia naquela época. Então hoje existe um terror muito grande das pessoas que dizem assim, você não pode porque é perigoso, porque é isso, porque é aquilo. Então acaba trazendo muito mais o terror e o medo do que o esclarecimento. Mas é uma cultura que nós temos na atualidade, né? E cada um se comporta da forma que é melhor achar. Falamos um pouquinho sobre mudança de caligrafia, trouxe para vocês aqui história, trouxe para vocês aqui relatos, situações onde há mudanças de caligrafia, e também perda e suspensão da mediunidade. Desse ponto, eu fiz algumas anotações aqui, porque daquilo que Kardec apresentou, há alguns detalhes que acabaram não sendo considerados. Então, primeiro a gente tem, quando que uma pessoa que já é médium, ostensiva, deixa de exercer a mediunidade, ou seja, perde a capacidade de se comunicar com os espíritos, seja através da psicografia, da psicofonia, da psicopictografia, da música mediúnica, das cirurgias mediúnicas, enfim, tudo aquilo que trata da comunicação com os espíritos. O primeiro ponto a ser considerado é o afastamento dos próprios espíritos. Kardec coloca logo no comecinho do item 220 desse capítulo 17, que não há mediunidade sem espíritos. Consequentemente, se por acaso os espíritos se afastam, o médium não tem condições de exercer, já que aquilo que ele manifesta é um pensamento exterior. Se esse pensamento exterior deixa de assistir, é como se fosse uma televisão
sem a conexão do cabo, da parabólica, da antena. Você liga a televisão, você só vai ter chuviscos. Por que isso tudo? Porque simplesmente você não consegue mais captar o sinal daquilo tudo. E a pergunta é, como acontece naqueles filmes que a gente assiste, de apocalipse, de catástrofes atômicas e tal, né? Se você não recebe sinal, duas situações. Ou você, como aparelho, parou de funcionar, ou simplesmente não existe sinal para ser captado. Porque tudo à sua volta deixou de existir, ou deixou de se comunicar, deixou de falar. Então, primeiro, o afastamento dos espíritos. E isso, normalmente, por questões morais, ou porque o médium está muito dependente dos espíritos, ou porque o médium faz mau uso da mediunidade de uma forma egoísta, de uma forma interesseira. Essa era a palavra que eu estava me fugindo. Então, esse distanciamento. Só que nós temos outros casos também de mediunidade que, através da experiência, a gente foi, então, coletando algumas informações. Primeiro a gente começa assim, que algumas pessoas, quando começam a viver a mediunidade ostensiva, ela começa com todos aqueles distúrbios. Ela começa a passar por processos de obsessão, ela começa a ver e ouvir coisas em horários e ambientes inconvenientes, ela começa a sofrer os efeitos negativos da presença espiritual, dessas percepções, pensamentos que são confusos. Tem pessoas que acham, inclusive, que estão sendo levadas à loucura. Quantas pessoas procuram um psiquiatra por passarem por distúrbios psicológicos ou por viverem experiências de contato com os espíritos e não terem essa compreensão? E aí então essa pessoa ela é encaminhada, a gente vai ler depois um artigo de um psicanalista que fala sobre a forma como ele lida com os pacientes que trazem esses distúrbios. Então começa primeiro com o tratamento, para equilibrar a sua mediunidade. Muitas pessoas são levadas então a um centro espírita. No centro espírita passam por um tratamento de passe, porque a gente lembra que o passe magnético, nesses tratamentos, ajudam nas energias que envolvem o espírito, ou o indivíduo, e aí então começa a trazer para ele um certo equilíbrio. E esse equilíbrio faz principalmente com que essas manifestações diminuam ou até mesmo cessem. Isso começa então com a água magnetizada, o passe magnético, a evangelização, o conhecimento que ele acaba adquirindo com os estudos. E aí então muitas pessoas dizem assim, mas muitas mesmo, que durante a adolescência, durante certa fase, eu passava por muitos problemas. Depois que eu comecei a estudar, as coisas pararam. Aí todo mundo diz assim, então aquele tratamento fez com que simplesmente cessassem as manifestações. E a pergunta é, ela cessou de fato? Ou a pessoa equilibrada já não mais captava de uma forma desequilibrada tudo aquilo que estava à sua volta, todas as energias? Pode acontecer dos dois casos. Ela começa a viver de uma forma mais tranquila a mediunidade, já não vê o tempo todo, já não ouve o tempo todo, já não tem sensações o tempo todo, é raramente só em momentos assim de mais, ou é quando ela está muito concentrada, ou quando ela passa por algum desequilíbrio emocional, durante alguma discussão, durante algum período de medo. Então ela começa a ter algumas impressões que estavam adormecidas, mas no seu dia a dia tudo voltou ao normal. Isso é muito comum acontecer. Tá? Então começa por esse tratamento para equilibrar a mediunidade. E isso vem tanto de uma forma espiritual, magnética, né, no centro espírita, como também tratamentos químicos que os psiquiatras passam. Algumas vezes por distúrbios emocionais que a pessoa vive, e isso acaba trazendo como consequência um desequilíbrio mediúnico. E a partir do momento em que ela faz um tratamento para equilibrar as suas emoções, ela começa então também a trazer como consequência um equilíbrio para a sua mediunidade. Então são casos de depressão, casos de transtornos bipolares, casos de ansiedade, casos de síndrome de pânico, distúrbio de pânico. Então ela começa a fazer um tratamento e, como consequência, a mediunidade começa então a voltar aos parâmetros normais ou até mesmo ficar numa condição de adormecimento. Nos casos, além dos tratamentos químicos, casos de pessoas que fazem tratamentos homeopáticos, tratamentos com florais, que têm efeitos positivos, né,
no trato das emoções, pessoas que fazem acupuntura, pessoas que retomam atividades que possam ali tirá-la daquela condição perturbadora em que se encontra. Então, casos que eu já contei para vocês, de, por exemplo, de adolescente que de repente passa por um processo de transtorno, começa a fazer evangelização, começa a fazer tratamento homeopático, e aí então, depois que começa a chegar na juventude, não sente mais absolutamente nada. E a gente vê o quê? O desequilíbrio era por uma fase, principalmente nessa fase de infância, em que qualquer coisa mexe com as emoções e tudo mais, começa a fazer um tratamento de reequilíbrio, começa também a ter um amadurecimento psíquico, essas manifestações cessam. Crianças que passam por essas situações, crianças de 5, a gente vai falar um pouquinho sobre isso num capítulo próximo, deixa eu até ver que capítulo que é aqui que eu já passo para vocês. É o capítulo número... Deixa eu achar aqui que eu já passo já, peraí. A influência do meio... Cadê você? Não estou achando aqui no índice, mas Kardec fala sobre isso. Sobre crianças. Deixa eu ver aqui rapidamente, peraí. Tá, ele vai falar sobre isso logo mais aqui, depois eu passo para vocês. Eu vejo direitinho qual é o número do capítulo. Mas que nesse caso a gente tem depoimentos de pessoas, de crianças, de família, de pais, de modo geral, acabam relatando fatos de crianças de 6, 7, 10, 15, 16 anos de idade, que passam por grandes transtornos. Alguns deles levados a um psiquiatra porque a coisa realmente é grave. Em outros casos, relatos apenas de mediunidade ostensiva, de ver e conversar. Eu já trouxe até para vocês aqui fatos de crianças que na escola acabam tendo ali, fazem psicografias sem querer. O próprio Chico Xavier passava por isso. Ele relatava que na escola, a gente conhecendo ali o filme, a mesma biografia dele, lembra desse fato. Ele tinha ali por volta dos seus 11 anos de idade, ele sentia os espíritos pegando na mão dele e fazendo ele escrever. Naturalmente eram psicografias que não eram tão perturbadoras, mas nós temos casos de pessoas, como eu já contei para vocês, a neta de uma amiga minha, que ela escrevia assim: você vai morrer. De repente ela se dava conta, olhava para o papel, estava escrito ali uma ameaça de morte. E ela ficava apavorada, pegava o papel, rasgava, jogava no lixo e tal. Aí andava pelo pátio da escola, via ali um espírito com uma aparência assustadora que ficava ali fazendo essa perseguição. E a recomendação é a mesma: vá para a evangelização, faça um tratamento magnético. E em alguns casos, que vai ser o próximo caso que a gente vai colocar, a gente fala também sobre a questão da obsessão. Pessoas que passam por obsessão, e nesse caso, passando por obsessão, nós temos também, quando se faz o processo de afastamento desses espíritos e da própria transformação moral da pessoa que passa por isso, as manifestações cessam. Ou, pelo menos, se reduzem significativamente. Fernando colocou: eu ouvi em umas partes do Congresso Médico em que falava sobre a influência dos medicamentos no corpo orgânico e espiritual. Sim, não há dúvida. Porque muitos dos transtornos que nós sofremos psiquicamente, porque o psiquismo é nosso, importante lembrar isso. Se há uma desorganização, no caso, por exemplo, vamos pensar na serotonina, que é uma substância que a glândula do pineal acaba liberando. Quando existe uma diminuição na serotonina, é uma tendência que as pessoas começam a entrar em depressão. E aí então os médicos fazem uma reposição dessa substância, e aí então a pessoa volta à sua condição natural. Se quimicamente o meu organismo, deixando de passar, deixando de produzir determinadas substâncias, me provoca esse estado emocional de estar deprimido, a partir do momento em que eu supro essa necessidade, eu volto à condição normal. Então, significa o quê? Que se a falta de uma substância me provoca uma alteração emocional, aplicando uma substância também faz essa alteração. Tanto é assim que não precisava nem ir muito longe, Nando. Basta lembrar que uma pessoa que usa drogas, ela tem ali, sem dúvida nenhuma, obrigado, Dudu, ela tem, sem dúvida nenhuma, uma alteração na sua consciência. Então ela usa drogas, uma pessoa que usa maconha, cocaína, pessoa que usa álcool, ela sofre uma alteração de personalidade.
E se essas drogas fazem isso, qualquer medicamento faz. E é o caso, então, daquelas pessoas que procuram o tratamento psiquiátrico ou um tratamento de psicólogos, quando passa por esses transtornos, e depois, então, fazem um tratamento químico com essas medicações, e aí, então, as manifestações cessam. É um outro caso que nós temos também. Dudu lembrou aqui, então, capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. Então ele vai falar sobre isso, e quando chegar nessa hora a gente vai fazer um estudo específico sobre essa questão, porque é uma parte muito interessante de nós estudarmos. O que mais que nós temos aqui? Falamos tratamentos químicos, complementares e tratamento espiritual. Falamos sobre o afastamento dos espíritos, o processo de desobsessão, que muitas vezes é a causa daquela perturbação. Nós temos ali também a questão dos bloqueios, porque todo mundo pensa assim, é possível bloquear a mediunidade? A mediunidade é uma sensibilidade, você tem como bloquear a sua visão? Você tem como bloquear a sua audição? Não é possível fazer isso, mas há situações em que eventualmente você pode ter essa suspensão, um transtorno psicológico, uma situação que aconteceu na sua vida que provocou isso e tal. Tem casos, por exemplo, de pessoas que chegam no centro espírita passando por uma grande dificuldade para lidar com a mediunidade. Principalmente pessoas que têm visões, audição, pessoas que têm sensações, no caso do médium sensitivo. Qualquer ambiente que você chega, você passa mal, porque tem ali vibrações negativas que normalmente as pessoas não sentem. Pessoas que se aproximam de outras e começam a captar o que a outra pessoa está sentindo. Quer dizer, para essa pessoa é um transtorno. Porque você simplesmente não tem uma vida normal, porque qualquer lugar que você vai, ou qualquer pessoa que se aproxima de você, provoca aquele tipo de distúrbio. Aí essa pessoa então é encaminhada para um tratamento espírita, e ali então ela faz um tratamento magnético em que os espíritos atuam para poder fazer com que essa mediunidade seja bloqueada, ou pelo menos parcialmente bloqueada. Tem pessoas que veem espírito o tempo todo. Ela vê assim alguma coisa aqui, vê muitas vezes com dupla vista, como nós já estudamos, consegue ver órgãos doentes das pessoas. Então você vê as coisas e você não sabe como lidar com aquilo, e é um transtorno muito grande. Aí a pessoa não é espírita, vamos pensar nessa condição. Ela não é espírita, e aí então ela procura alguém que possa ajudar e fala assim, olha, eu estou vendo coisas, isso me incomoda, o que eu faço? A gente fala, vamos lá no centro espírita que você vai fazer um tratamento lá com a gente, para te ajudar e te esclarecer também. E aí ele faz aquele tratamento magnético e ele começa a perceber que essas visões começam a diminuir. E aí então tem o caso de que ele começa a se esclarecer, ele começa a se reequilibrar emocionalmente, e também tem a ação dos espíritos, muitas vezes suspendendo essa mediunidade, porque para ele está sendo um transtorno. Era para ser um benefício, mas a forma como ele está lidando com isso é de uma forma negativa. Então há esses casos de bloqueios também, no caso do tratamento espiritual. Tem uma expressão, principalmente utilizada na Umbanda, não sei se vocês já chegaram a ouvir, chamada de trancar a mediunidade. É uma pessoa que passa por uma situação, aí ela vai até aquele centro, e aí então chega lá e fala assim, olha, eu estou com um problema. Não tem problema, a gente vai trancar a sua mediunidade. Aí faz ali uns rituais, faz uns tratamentos ali com ervas, com passes e tudo mais, e de repente a pessoa para de sentir aquilo. Nesse caso é a ação dos espíritos sobre aquela condição que a pessoa vive, e acaba depois suspendendo também essa mediunidade. Então nós temos essas várias situações que dizem respeito à perda e suspensão de mediunidade. Tem esse lado, primeiro, dos espíritos se afastarem, ou, em vários outros casos, começarem também a lidar com essa parte orgânica, essa parte psicológica e também essa parte energética. Esses bloqueios desses pontos energéticos do corpo espírito, do corpo perispiritual daquela pessoa, também passa por isso, né? Ícaro lembrou, bom dia Ícaro, assentamento também é uma expressão que é utilizada na Umbanda. Então, quer dizer, nós percebemos o quê? Essas várias condições, não existe nada de místico, não existe nada de sobrenatural. Tudo tem uma explicação. Basta a gente ver que cada pessoa que vive uma determinada experiência necessita de determinada assistência. E aí então é uma situação de análise. Para a gente poder fechar então, como eu falei para vocês, tem aqui o artigo interessante no blog chamado Somos Todos Um,
do psicanalista chamado Flávio Bastos. Ele escreveu um artigo sobre mediunidade em desequilíbrio. Vamos ver aqui qual é o depoimento dele. É um depoimento de um profissional que lida com essa questão da mediunidade. Então ele começa colocando assim, né? Primeiro uma frase, uma passagem de James Van Praagh. James Van Praagh é aquele médium dos Estados Unidos, bem famoso, que até virou filme, o filme chamado Falando com os Mortos. Então desde criança ele tinha uma ostensividade absurda. Depois, na sua maturidade, ele começou a ajudar até o FBI em busca de pessoas assassinadas, desaparecidas e tal, né? Então é um filme bem interessante que fala sobre ele. E ele diz assim: eu não sou tão diferente de ninguém. Talvez esteja mais atento para ouvir e receber. Somos como estações de rádio, mandando e recebendo sinais. As televisões, os rádios e os telefones celulares transmitem ondas pelo ar. Apesar de não as vermos, somos capazes de receber as imagens e som. Com os espíritos acontece o mesmo. Chico Xavier. Muitas vezes em aula, quando criança, ouvia vozes dos espíritos e sentia mãos sobre as minhas mãos, vivas, guiando os meus movimentos de escrita, sem que os outros as vissem. Isso me criava muitos constrangimentos. Muitos diagnósticos psicopatológicos não passam de desarmonia da percepção suprassensorial de seu portador. E essa capacidade de perceber além do normal, que possui o médium ou sensitivo, deriva de indivíduo para indivíduo. Nesses vários anos de atendimento psicoterapêutico, conheci muitas pessoas com os mais diversos níveis de mediunidade que traziam como diagnóstico as mais variadas patologias mentais, desde esquizofrenia e paranoia até os transtornos do pânico e bipolar. Esses indivíduos todos demonstravam um histórico em comum, isto é, viam, ouviam ou sentiam através da sensibilidade supranormal imagens, sons e outras impressões da realidade dimensional que coexiste paralelamente à nossa, que é a dimensão dos espíritos. No entanto, o tratamento químico a que foram submetidos cortou radicalmente o fluxo mediúnico de uma maioria e diminuiu consideravelmente de uma minoria. Deixaram de ver, ouvir, sentir e prever acontecimentos, premonição, pelo efeito químico cerebral dos remédios. Porém, à medida que deixavam de tomá-los, as experiências mediúnicas retornavam com a intensidade de antes. Um caso atual que estou acompanhando tem chamado-me especial atenção. Trata-se de um portador de transtorno bipolar que possui uma impressionante faculdade mediúnica. Ele vê, ouve, fala com os espíritos e prevê acontecimentos com vários dias de antecedência, fato confirmado pela sua esposa. Ele também sente a energia, vibração do ambiente, com tal intensidade que, conforme a negatividade da energia presente, ele sente-se mal e procura retirar-se o mais rápido possível do local. Chamamos isso de mediunidade ostensiva e em desequilíbrio. Apesar de ainda ser estigmatizado no meio social onde vive, o médium portador de faculdade ostensiva e desarmonizada, como o exemplo citado, não é uma pessoa condenada à própria sorte ou a tratamento químico para o resto da vida. Se preferir, ou for esclarecido nesse sentido, ele poderá procurar um meio que o ajude a harmonizar a sua faculdade através do conhecimento baseado no estudo e no exercício orientado e sistemático do seu potencial mediúnico. Todo médium, seja ele portador de mediunidade ostensiva ou não, precisa conhecer-se melhor, ou seja, entender o que se encontra nos bastidores das experiências que têm provocado temor e desconfiança nas pessoas em relação ao que ele afirma ver, ouvir e sentir. Pessoas que enquadram-se nesse perfil citado normalmente têm duas escolhas a fazer: procurar um profissional da saúde que lhe ministrará um tratamento à base de remédios para fazer cessar os considerados delírios e alucinações visuais e auditivas, ou tentar por si só administrar da melhor maneira possível e sem medicamentos as experiências mediúnicas em suas vidas. A última opção eu considero arriscada, pelo fato da pessoa não conseguir esconder por muito tempo as manifestações de sua mediunidade, principalmente se esta for ostensiva e desarmonizada, porque cedo ou tarde será notada por aqueles que convivem em seus âmbitos familiar, social e profissional.
Como terceira opção, infelizmente menos usual, seria procurar uma casa espírita e expor o seu problema, já que o espiritismo, compreendido como ciência, filosofia e religião, possui o conhecimento teórico e prático para ajudar com segurança aqueles indivíduos que buscam orientação e esclarecimento a respeito de suas experiências mediúnicas. Como quarta opção, seria procurar um psicoterapeuta que também trabalhe com regressão, inclusive as vidas passadas, e que tenha conhecimento e experiência de como orientá-lo no sentido do direcionamento mais adequado de sua capacidade mediúnica. O conhecido médium e escritor americano James Van Praagh, em seu livro O Despertar da Intuição, editora Sextante, propõe ensinar através de exercícios o desenvolvimento de habilidades mediúnicas básicas para aguçar o sexto sentido. São 9 capítulos, sendo que no último o autor aborda as técnicas de desenvolvimento. Sobre sua visão e experiência mediúnica, o médium informa-nos o seguinte. O livro chama O Despertar da Intuição, né, Ida? Acredito que todos possuem percepção mediúnica, mas poucos têm paciência, compreensão ou talvez vontade de desenvolvê-la. Embora desde jovem eu já tivesse esse talento e visse coisas que os outros não viam, só desenvolvi minha habilidade mediúnica ao máximo quando me tornei adulto. Com a ajuda de pessoas dotadas do mesmo dom e de livros sobre o assunto, comecei a aprender, a penetrar no mundo dos espíritos sempre que quisesse. Muita paciência e anos de prática e desenvolvimento foram necessários para o trabalho que faço hoje. É importante registrar que Van Praagh é um médium de estilo independente e oriundo da escola americana que mistura influências do espiritismo e da parapsicologia. As suas técnicas de desenvolvimento são válidas, desde que o iniciante tenha como acompanhante uma pessoa experiente, seja ela um orientador não médium ou médium harmonizado. E para finalizarmos, é de James Van Praagh uma visão que define em poucas palavras o profundo significado da mediunidade em harmonia com a sua verdadeira finalidade, servir. Diz então, quando não observamos as coisas, passamos pela vida como sonâmbulos, vivendo superficialmente, mesmo a nos considerarmos pessoas muito ocupadas. Quando, porém, tomamos consciência do que nos rodeia e do que se passa conosco, estamos verdadeiramente vivos e capazes de compreender melhor a vida em seus muitos níveis. Então aqui é um texto, né, de Flávio Bastos, psicanalista clínico e interdimensional. Para quem quiser dar uma relida nesse texto, está aqui, ó. Tá, então esse site aqui embaixo, vocês têm o artigo que a gente publicou, que a gente leu agora. Então, tratando exatamente dessas questões. Quando se fala sobre mediunidade, muitas pessoas pensam o que eu posso fazer com a mediunidade que eu tenho. Mas muito pouco nós estudamos de que forma que nós podemos equilibrar e qual é o efeito desse equilíbrio. Como eu falei para vocês, para muitas pessoas tem um domínio absoluto sobre a mediunidade, utiliza quando quiser, onde quiser e da forma que quiser. No caso, por exemplo, né, os médiuns já experientes, já bem experimentados que nós temos nas tantas e tantas casas espíritas por aí, conseguem lidar com muita facilidade com a mediunidade. Para outros, há uma redução significativa dos fenômenos, e a pessoa começa a ter uma vida mais normalizada, mais equilibrada, e para outros há a suspensão da mediunidade, quando há necessidade. Um caso curioso é que muitas pessoas que principalmente são da Igreja Católica ou Igreja Evangélica, quando têm a mediunidade ostensiva, fazem um relato com o seu pastor, com o seu sacerdote, e aí então faz um tratamento. É aquele tratamento espiritual que eles mesmos colocam, como disciplina no estudo, faz ali aquele trabalho de muitas vezes chamado de exorcismo e tudo mais, né? Só que na verdade o resultado é que a mediunidade acaba sendo suspensa por causa desse tratamento magnético, energético que eles se submetem. Então na verdade não é assim, o demônio parou de falar com você. Na verdade você deixou de perceber os espíritos. Mas cada cultura faz ali a sua interpretação, né? Muito bem, o nosso próximo estudo sobre mediunidade vai então para o capítulo de número 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Então Kardec colocou no capítulo 17 a formação dos médiuns
No capítulo 18, os inconvenientes e perigos. Então são 2 capítulos essenciais, um orientando de que forma que se pode trabalhar esse desenvolvimento mediúnico, e o outro quais são os cuidados que se deve ter. Então, antes do exercício mediúnico, o que Kardec colocava era exatamente isso. Você pode fazer esse trabalho de desenvolvimento. Só que você precisa estar bem instruído para lidar com todas as situações que podem acontecer. No caso, por exemplo, de processos obsessivos, espíritos enganando o médium, os transtornos que isso pode provocar na vida da pessoa, dependendo da forma como ela lida com a mediunidade. Enfim, a gente vai então se aprofundar um pouquinho mais nesse capítulo 18. Beleza, pessoal? Fechamos por aqui então o nosso trabalho de hoje.